Vamos começar mais uma live? Que Deus abençoe, tá? Onde você estiver, feche seus olhos, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha, meu Deus, dar direção. Que venha usar, meu Deus, a minha boca, mas não meu coração. Que seja usado para o teu coração, para o coração do teu povo, meu Deus. Fala com eles, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia lá rapidinho em Lucas, capítulo 10. Amém? Capítulo 10, versículo 38. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, queridos. Deus é grande, Deus é poderoso. Estou tão feliz, tá? Feliz demais, porque Deus tem dado vitória a gente. Por mais que tenha luta, por mais que nós tenha dificuldade, Deus tem nos dado vitória. Glória a Deus. Eu peço perdão a vocês porque eu não entrei antes, né? Era para entrar às 19h30, só que a minha esposa, ela tinha um compromisso e eu tinha que pegar ela nesse compromisso, era 7h40, né? Aí não tinha como eu começar e deixar pela metade, amém? A palavra do crente disse, ensina ou não, né? Que passa disso é do maligno. Ela está aqui comigo agora, né? A minha esposa, meus filhinhos, meu filho Noah, né? Noah Gabriel, que acabou de chegar, né? Vai fazer 8 meses que ele está aqui com a gente, a glória de Deus. Tá ali rindo, nosso filhinho Carlos, né? Que gosta sempre de estar aparecendo nas lives. Amém? Glória a Deus. Diga paz. Olha, tá vendo? Você ouviu, né? A voz. Amém, queridos. Minha esposa linda e bela tá aqui. Tá aqui sempre com a gente, né? Dá paz, missionária. A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe, né? Que essa live venha engrandecer mais e mais o nome do Senhor Jesus no coração de cada um que está assistindo. Exatamente. O nosso intuito aqui não é nós se engrandecer ou tão pouco nós tá fazendo alguma coisa para agradar o homem em si, não. Nós estamos aqui para mostrar a palavra do Senhor, amém? Para mostrar o que Deus quer falar com as pessoas, né? E com fé em Deus, essa palavra ela vai chegar no seu coração e Deus vai usar tremendamente, né, a minha pessoa para transmitir a passagem da palavra para você, amém? Vamos falar aqui de duas servas, né? Duas servas, Marta e Maria. Quem não já ouviu essa palavra, né? Quem não já leu, né? Já tentou entender algumas coisas, muitos não entenderam, mas a Bíblia fala que a palavra do Senhor é igual a sandália dos pés do povo do Egito, né? Que foram 40 anos e as sandálias não se desgastaram e nem tampouco as roupas, né? Deus nunca deixou faltar nada para aquele povo, porque o povo confiava, né? Confiava no Senhor. Então nós estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor, amém? Todos os sábados estamos fazendo essa live. Glória a Deus. Eu peço perdão a vocês pelo barulho, porque a gente mora numa avenida. E essa avenida, ela passa muito carro para lá, para cá e acaba fazendo barulho demais. Então, eu creio que tá dando para ouvir direitinho, não tá, pessoal? Aí? Tá dando para ouvir direitinho? Já vai mandando sua mensagem aí no chat, né? Até aqui, graças a Deus, tá o povo chegando, né? O povo chegando ao vivo, glória a Deus. Amém? Abra sua Bíblia lá você está chegando agora, em Lucas capítulo 10, versículo 38. Glória a Deus. Vamos falar de duas pessoas, uma que serve de coração e outra que serve só de boca. A palavra do Senhor fala que o nosso Deus falou assim: esse povo me adora com a boca, mas o coração está longe de mim. Ou seja, às vezes o nosso coração ele está longe do nosso Deus, né? É uma passagem muito importante de dois servos, né? Do passado, duas pessoas que reinavam, né? Era Ezequias e o rei Asa, né? O rei Ezequias e o rei Asa. O rei Ezequias foi um dos reis que mais tinha entendimento com a palavra de Deus, né? Ele sempre obedecia. Já o rei Asa, ele foi um rei que
na sua luta ele estava adorando, mas depois que ele começou a receber as bênçãos, ele parou de adorar. Muitos crentes estão assim, né? Começa, às vezes vai pela dor para a igreja e de repente Deus começa a abençoar e ela começa a abandonar, né? Abandonar a casa do Senhor, abandonar a obra, abandonar as palavras que Deus fala, né? E muitas vezes bota o trabalho em primeiro lugar e deixa em segundo lugar o que Deus tem para mostrar, né? E aí às vezes perde a direção. É como o carro, né? O carro desgovernado, ele vai acabar capotando, virando, no caso vai acabar batendo, porque não tem motorista certo ali, né? Que esteja, né? Amém? Vem pra cá, missionária, venha, chegue. Eu gosto de estar perto da minha esposa, né? Minha princesa linda. Amém? Meu bebezinho daqui a pouco aparece aqui. Daqui a pouco aparece aqui, né? Nosso bebezinho. Amém? E a palavra do Senhor está escrito lá em Marta, lá em Lucas capítulo 10, versículo 38, sobre Marta e Maria. Eram duas pessoas que seguiam Jesus, né? Seguia Jesus e muitas vezes elas na hora da palavra, elas não acreditavam muito, né? Não confiavam muito. E no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim, ó, no versículo 38, e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. E tinha esta mulher uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. O que é que isso quer dizer, queridos? Muitas vezes a pessoa se converte primeiro, né? Na sua casa tem a mulher ou o homem, se converte primeiro, o dono da casa ou a dona de casa, se converte primeiro e aí os filhos começam a ir para a igreja, o marido começa a ir, a esposa começa a ir. Só que a pessoa que começou a buscar a Deus, a Jesus, às vezes não fica na mesma intensidade de receber a palavra, a confiança, né? E às vezes acontece o que aconteceu com Marta, né? Marta, ela foi quem convidou Jesus, né? Está no 38 assim, aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Ou seja, foi ela que convidou, foi Marta que convidou. Às vezes você convidou Jesus para sua casa, mas às vezes é seus filhos, seu esposo ou sua esposa, ou às vezes até um parente distante está na sua casa, começa a adorar Jesus, começa a entender, a conhecer Jesus mais do que você. E às vezes chega no tempo de tribulação, de perturbação, às vezes chega no momento em que você vai clamar a Deus e Deus chega para você e está falando comigo em nome de quem? Foi igual aqueles 7 filhos de Cefas, né? Que onde ele foi expulsar o demônio, né? E o demônio chegou e perguntou para ele: eu conheço a Paulo e conheço a Jesus, e tu quem é? Ou seja, ele não conhecia, né? Muitas vezes a pessoa acha que está agradando a Deus e não está agradando. Muita gente até prega o evangelho e prega de qualquer jeito. Ou seja, de repente a pessoa começa a fazer o que o ministério às vezes manda fazer e ela mesma faz o que Deus manda, né? Eu tive a oportunidade, né, de pregar o evangelho e eu nunca deixei que nada viesse interferir no meu ministério. Sempre eu botava em primeiro lugar o que Deus mandava falar, né? Deus mandava falar, eu falava. Já teve umas vezes que eu passei a manhã estudando a palavra, né? E eu disse, meu Deus mandou falar isso. Quando eu chegava no altar, faltando 2 minutos, 3 minutos para começar o culto, Deus dizia assim, não, a palavra não é essa. Aí eu ia para um livro que não tinha nada a ver com o que eu ia pregar. Era uma pregação de algo ali direcionado, aonde Deus tinha falado, eu tinha estudado tremendamente a palavra para passar para o povo, aquela fé, aquele fervor no meu coração. E aí quando eu chego na hora da palavra, Deus diz, não é essa. A palavra não é essa. Vai lá e busca a palavra certa. Aí vou ter que começar 3 minutos para eu ler a palavra e passar para o povo. E teve vezes que essa palavra que Deus mandou passar, teve pessoas que só assistiu essa palavra e nunca mais foi para a igreja. Por quê? Por causa que essa palavra tocou no coração e ela não aceitou. Às vezes Deus fala com a pessoa não aceita. A pessoa não quer sair do pecado, não quer sair do erro, ela quer se manter ali, de qualquer jeito. E às vezes Deus fala e a pessoa não aceita a palavra, não aceita a repreensão, ela só quer aceitar bênçãos. Eu tive observando 2 coisas importantes na igreja, que às vezes chama a atenção dos irmãos.
Os irmãos, eles querem ser vistos, né, na igreja em primeiro lugar. E em segundo lugar, ele quer receber profecia. Você vai para uma igreja que o pastor faz muita profecia, a igreja é cheia. Não importa que esteja pregando, o importante, se você tem palavras de bênção para dar às pessoas, elas estão lá para receber, porque elas querem isso. E o próprio Jeremias sentiu na pele isso, né? Ezequiel, ele sentiu na pele isso, de Deus mandar falar ao povo a repreensão e o povo não aceitar e rejeitar o profeta, né? A palavra do Senhor fala que Paulo ele foi para Roma, ele passou 2 anos lá com a casa alugada em Roma, tá escrito lá, pode ir lá em Atos. E aí quando chegou uma época que Paulo ele foi pregar e não tinha ninguém na igreja, estava ele sozinho pregando lá e ele falou: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Que o povo não tá vindo receber a tua palavra. Ou seja, quando você fala o verdadeiro, a verdadeira intuição, a verdadeira palavra de Deus, quando você mostra a pessoa a palavra verdadeira de Deus, tem pessoas que não aceitam, elas não querem. É tanto que se você botar na sua igreja um culto de doutrina, esse dia de doutrina vai ter pouca gente. Por exemplo, se você botar domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e na quarta-feira for um culto de busca do Espírito Santo, onde vai falar o que Deus quer que as pessoas façam, a quarta-feira vai ser o dia que vai ter menos pessoas, né? Em algumas denominações vai ser isso, porque as pessoas não querem aceitar isso. Elas querem sim um milagre, ela quer a bênção, ela quer família restaurada, mas ela não quer seguir o que está escrito na palavra, o que está escrito aqui, ó, na Bíblia. Amém? Ela não quer isso, ela querem as bênçãos, mas ela não quer o abençoador. Ela quer sempre viver a bênção, mas o abençoador ela não quer. Então acontece isso, sempre. Amém? Bem assim era Marta e Maria, né? Maria, ela não convidou Jesus. A casa era de Maria e de Marta. Mas quem convidou Jesus foi Marta, não foi Maria. E a Bíblia fala no 38, que aconteceu que indo eles, de caminho entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Ou seja, foi Marta quem convidou. E continuando diz assim, versículo 39, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Ou seja, também significava que, além dos discípulos de Jesus que já andavam com ele, também Maria estava ali só ouvindo a palavra. Amém? Tem vezes que eu observo muito em cultos assim de busca do Espírito Santo, que as pessoas elas vão para a igreja e elas não recebem o Espírito Santo, que o intuito de você ir na igreja em um dia de busca do Espírito Santo é você receber o Espírito Santo. Mas a pessoa não recebe por causa que ela vai já com o coração cheio. O coração dela está cheio dos problemas, às vezes ela não dá espaço para que o Espírito Santo entre. E Jesus ele fala sempre, eu estou à porta e bato. Ou seja, quando você está em um culto de busca do Espírito Santo, Jesus está ali, ó, batendo na porta. Mas a pessoa, às vezes, as tribulações da vida não deixa que a pessoa receba a palavra, não deixa que entre. Como está escrito, né, que a palavra às vezes cai em terra rochosa, né? E a semente não nasce, né? E às vezes cai em lugar de espinho, e quando nasce, a semente nasce, né? O fruto nasce, mas quando cresce, os espinhos começam a sufocar e acaba destruindo, né? Aquilo que ia ser uma árvore, uma planta, um negócio que ia ser bonito, acaba sendo feio, destruído, por causa que a pessoa não aceita. A palavra entra, mas Satanás tira. Amém? Glória a Deus. E no versículo 40 diz assim, ó, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Ou seja, enquanto Maria estava preocupada com o que Jesus falava, enquanto pessoas estão na igreja preocupadas com o que Jesus fala, outras Martas estão preocupadas com o que está acontecendo na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, ou seja, na sua vida financeira. A pessoa ela se preocupa mais com o que está acontecendo, com a vida dela, no secreto dela, no que está acontecendo na palavra de Deus. Eu queridos, entendo uma coisa. Algumas pessoas me perguntam, por que toda vez que o senhor está passando por tribulação, perturbação, você está sempre com o mesmo ânimo,
a mesma pessoa rindo, porque eu acredito em Deus, né? Eu passei a acreditar. Antigamente eu ficava imaginando como é que pode, né? Deus dizer que Ele é bom, Ele é isso, é aquilo, a gente ora a Ele não responde. Hoje eu entendo, porque antigamente eu até duvidava da Bíblia, né? Porque estava escrito e não acontecia na minha vida. Mas quando eu deixei que o Espírito Santo entrasse dentro de mim, que o próprio Jesus me ensinasse, então foi aberta ali confiança. E quando abre com as confianças de nós, então nós fica a ponto de vencer qualquer luta. Não importa a luta, o importante é que a gente vai vencer como uma chuva. Às vezes começa a tempestade e essa tempestade não passa. Você quer sair de casa, às vezes está sem despreparado, sem nenhum guarda-chuva, né? E você fica esperando estiar. Algumas pessoas desistem até de sair, mas outras não desistem, fica ali aguardando. Eu sei que vai passar a chuva. É como a pessoa que às vezes está... A pessoa às vezes ela tá no deserto, né? Ela sabe que o deserto vai acabar. Eu mesmo, eu tenho certeza que o deserto da minha vida vai acabar. Entendeu? Por mais que esteja difícil, por mais que esteja pesado, mas eu sei que vai acabar. E essa é a confiança que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Então é uma palavra muito importante no 40, que 40 significa 47, foram os números escolhidos por Deus por bem, para dar bênção, né? O 7 é a perfeição de Deus. O 40 significa muitas coisas boas na Bíblia, como 40 dias no deserto, que Jesus começou o ministério, né? 40 anos no deserto que o povo passou saindo do Egito, amém? E outros 40, né? Pessoas se reinaram 40 anos, pessoas viveram as bênçãos 40 anos. 40 eu mesmo estou num propósito de 40 dias, né? Eu comecei hoje um propósito e Deus ele há de honrar, em nome de Jesus vai honrar, por causa que quando a gente faz algo de consagração, Deus ele honra. Quando você... Porque está escrito lá em Isaías 58, fala sobre o jejum, né? O jejum verdadeiro. Que o jejum verdadeiro é aquele que você faz não só por alimento, mas também por consciência, né? A consciência que você está dando para Deus, tem que dar o melhor para Ele. Amém? E no versículo 40 ele fala: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. Versículo 41, e respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Ou seja, as pessoas elas vão para a igreja, as pessoas agora estão assistindo essa live, mas muitas vezes não deixa a palavra de Deus entrar. Queridos, entendam uma coisa: quando a palavra entra no seu coração, pode acreditar, não existe deserto mal do mundo que não seja destruído na sua vida. Todo deserto que se levanta é para cair. Toda vez que você entra num deserto, você sai vitorioso. Quando o mal, o inimigo, ele se levanta, que você está na palavra de Deus, assim como Maria estava, você vai entrar. Mas quando você sair desse deserto, porque se você passar a ser cristão de verdade, você passar a aceitar Jesus de espírito de verdade, não quer dizer que você vai acabar o deserto na sua vida. Não existe isso. O deserto vai continuar. Mas com uma certeza que você vai vencer. O deserto existe, o próprio Jesus falou. Não, missionário? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está falando isso. Então, nada mais justo do que nós próprios, aceitar essa palavra. É tanto que você está no seu trabalho e muitas vezes vem perturbação, tribulação. Você às vezes é um vendedor e de repente Satanás ele envia seus amigos, seu gerente, envia seus clientes para tirar você do sério. Era comigo assim, até seus parentes mesmo acabam fazendo isso, não é, missionário? Isso, muitas vezes o inimigo faz com que tenhamos atitudes. Muitas vezes o inimigo ele faz com que tenhamos atitudes assim como Marta, né? Ficar ansioso, preocupado com o amanhã, com
até como daqui a pouco, a ansiedade, ela causa esse tipo de preocupação. E a gente fica preocupado em estar agradando, em estar fazendo o correto. Aí assim é no trabalho, assim é na igreja, assim às vezes é em casa. E a gente tem que ser mais paciente, assim como foi Maria, né? Pegou a melhor parte de Jesus, que foi o que ele tinha para ensinar. Quando a gente vai para a igreja, a gente vai para aprender, para pegar a palavra e receber ela como uma mensagem de Deus ao nosso coração, né? E na maioria das vezes a gente vai mais preocupado, assim, né? A gente que eu falo é porque tem muita gente que vai assim, preocupada, na maioria das vezes, em fazer bonito, em fazer correto. Aí vai com o espírito de Marta, né? Com esse tipo de ansiedade, não é isso? Exato. E engraçado que Jesus, ele no 41, né? Se você está com sua Bíblia aberta aí em Lucas capítulo 10, versículo 41, ele diz assim aí: e respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Ou seja, a ansiedade, ela tira o nosso foco, né? A ansiedade, ela tira o foco de vencer. Porque se você parar para analisar, o que faz um carro colidir com outro? Ou capotar? A maioria das vezes é distração, né? Ansiedade, pressa, né? Que a pressa, na verdade, é ansiedade, né? A pessoa fica ansiosa para chegar logo no trabalho ou em casa, começa a ultrapassar o carro e de repente não vê que na frente tá vindo outro e esse carro vai acabar colidindo, né? E a pessoa acaba perdendo o controle, né? Assim é a nossa vida, né? E ele falou, né? Ele falou para Marta, né? Marta, Marta, andais inquieta, né? Marta estava preocupada em agradar, né? Em agradar a Deus, em agradar a Jesus. Exatamente. Em deixar tudo bonito, preparado, para que recebesse como quem se recebe assim um rei, né? Na sua casa. E na verdade Jesus, ele chegou em todos os lugares que ele ia sempre muito humilde. Ele se colocava no meio do povo. Ele não queria pedestais para ele, né? Ele queria sempre a atenção para ouvir a mensagem que ele tinha a falar e que recebesse, né, de coração a mensagem que ele queria passar para as pessoas. Exatamente, a palavra é isso, né? É essa, né? Essa é a palavra, é verdade. Essa é a palavra. As pessoas, elas colocam muita coisa no seu coração ao ponto de esquecer a promessa, né? E Satanás, ele tem esse foco, né, de tirar o sério da pessoa, para tirar a bênção e coloca, né, a perdição, a maldição, né? Porque ele veio para destruir, né? Ele tem uma certa inveja da gente, né? Ele quer acabar com o ser humano, né? É tanto que o infeliz não tem nem corpo, né? Não tem nada. Ele não tem casa, não tem nada. Ele tem que usar o corpo das pessoas para andar, né, para fazer o mal, porque ele sozinho em si ele não é nada, não faz nada. Ele precisa de um corpo para habitar, né? É uma casa, né, uma casa espiritual, né? Então Jesus, olhando para Marta, disse isso, né? Estás ansiosa, afadigada, né? A palavra do Senhor, algumas Bíblias falam afadigada, né? Afadigada, e aqui fala inquieta, né? E preocupada com muitas coisas, ou seja, o coração de Marta estava cheio, né? E às vezes, missionária, a pessoa às vezes está na igreja e ela se preocupa tanto em agradar a Deus que acaba não aceitando, não recebendo a palavra principal, né? Se preocupa em fazer, né? Às vezes, sim, a pregadora ou o pregador se preocupa em fazer um culto bonito, mas às vezes não era aquilo que Deus queria mostrar para o povo. Eu acho que por isso que Deus, ele tem nos abençoado muito nessa parte de pregação, porque por mais que as pessoas tentassem mudar nosso foco de pregação, a gente nunca permitiu que o homem viesse a tirar isso da gente, né? Eu sempre coloquei em primeiro lugar Deus colocar a essência dele em mim no altar, né? Às vezes quem é pastor sabe, nossos líderes às vezes dão uma pressãozinha na gente, né? Pra gente fazer algo a mais, mas se é Deus que vai usar, a gente não pode estar interferindo no Espírito Santo. Ele é quem pode todas as coisas, né? Ele é quem sabe tudo. Então, se a gente quer agradar o nosso líder, né? Às vezes a gente acaba... Fica em paz. Às vezes a gente acaba
ficando com muita coisa na nossa cabeça, ao ponto de não deixar o Espírito Santo entrar em nós, né? Habitar. Amém? Glória a Deus. E no versículo 42, Jesus fala assim, mas uma só é necessária. Ele falou assim no 41, e respondendo Jesus lhe disse, Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. É o aprendizado, né? Aquilo que a gente aprende, ninguém pode tirar de nós. Mas uma arrumação, o que ela estava preocupada em fazer, qualquer um poderia tirar, né? É igual o aluno, né? O aluno ele vai para a escola e ele fica só perguntando aos seus amiguinhos e não presta atenção no que o professor fala, né? E às vezes quando chega na prova, ele não sabe de nada, vai colar pelo amigo. Só que o amigo às vezes não estudou direito, faz a resposta errada, e a resposta errada que ele respondeu a prova dele vai ser a resposta errada também que a pessoa vai responder, né? É a falta de atenção falta que de atenção, realmente deveria ter sido observado, né? Exatamente. Minha avó sempre falava assim, né? O estudo, ele serve para lhe engrandecer em todo lugar que você for, porque querendo ou não, a gente precisa de uma base, né? Para poder entender as coisas. E é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Porque um bem material, uma coisa que a gente conquista é bom, mas a gente pode perder futuramente. E o estudo não, o aprendizado, ninguém pode tirar de você. Exatamente, E a Bíblia ela nos ensina isso, né? A ser paciente. Então, observar essas coisas e se colocar, né? No lugar e pôr em prática. E Jesus, ele era o professor, né? E ainda é, né? Ele ensinou os seus apóstolos, né? O nosso bebezinho tá ali, ele tá falando também. Jesus, ele sempre ensinou aos seus discípulos, seus apóstolos, né? E ele também ensina a gente hoje, né? A pessoa que tá na palavra de Deus, ela tá aprendendo com Jesus, né? E a gente não pode deixar que o homem de nós, o homem nós, né, nossa carne, venha a falar mais alto do que o que Jesus tem para falar, né? Assim como nós servos, né, cristãos da igreja, a gente não pode simplesmente deixar o nosso intuito, o nosso pensamento ser mais forte do que o que Jesus ensina. Amém, pessoal? Glória a Deus. Eu sou muito feliz, né, porque Jesus ele tem dado vitória para nós, né, para nossa vida, nosso ministério. Por mais que às vezes as pessoas não aceitem, né, a nossa vitória, mas eu tenho certeza que Deus ele está confirmando. Amém. Eu sou grato a Ele por tudo, né? E pessoas que me conhecem, né, que conhecem a minha história, que sabem do meu passado, sabem muito bem o que Deus fez na minha vida, né? E não é o homem natural que pode fazer o que Ele fez, porque é maravilhoso quando a gente tem o ensinamento do próprio Jesus. Sabe como é que você mostra que você é de Jesus, é de Cristo? Sabe como é que você mostra para as pessoas que você é um cristão? Quando você começa a mostrar suas atitudes, atitude de cristão. Por exemplo, eu tenho observado muito na parte dos meus erros, né? Quando eu começo a errar, eu começo a me perguntar, meu Deus, será que se eu fosse Jesus, será que eu queria isso? Às vezes eu até vou ver pessoas, às vezes, falando mal de mim, atiçando contra mim. Amém? Eu às vezes fico... No início eu até quero... O homem em mim, né? A minha carne, às vezes quer me corromper, né? Quer tirar eu do foco, mas eu sei que Deus ele é a nossa fortaleza, né? Como está escrito em Provérbios, né? Capítulo 3, versículo 5, que fala assim, confia no Senhor de todo o teu coração, né? Então, a confiança em Deus é quem dá para mim a vitória. Amém, pessoal? Glória a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que eu estou muito feliz, amém? Eu quero agradecer também, como eu já falei antes, né? A vocês que estão sempre ali, né? Mandando mensagem, né?
Às vezes tem a live, vocês comentam, né? Tem muita gente que comenta sempre. Então isso ajuda a gente. Compartilhe, pessoal. Olha o nosso bebezinho aqui, ó. O nosso Noah Gabriel, né? Amém? Os dois nomes é bíblico, né, missionária? Noah e Gabriel, né? Gabriel é o anjo, né? Que sempre está com a gente na hora das lutas, né? Das batalhas. E Noah é Noé, né? Aquele que construiu a arca que Deus mandou construir, né? Quando você amigo de Deus, né? Quando você está na igreja, você está na arca de Deus, amém? Hoje Deus ele permanece com a arca pronta, né? Que é a igreja. Independentemente da placa da igreja, se você vê que o homem que está ali no altar é homem de Deus, então você não olha para a placa, olha para o que está mandando falar para você, que é Jesus Cristo, né? Falando no seu coração, amém? Até porque, assim, placa de igreja não salva ninguém, né? Não salva. O nosso foco é Jesus Cristo. Jesus. A gente sempre falou isso. Em qualquer lugar que a gente vá, a gente sempre falou isso. Exatamente. O foco é Jesus, né? E eu digo para você uma coisa, queridos. Para você herdar o reino dos céus, você tem que ser assim, ó. Como uma criança, né? Inocente assim, ó. Não é você fazer como Nicodemos, né, que perguntou a Jesus, como é que pode um homem já velho voltar para o ventre da mãe, né? Nascer de novo. Nascer de novo, não é assim. Eu estou falando de você ter sua mente assim, ó, como uma criança. Você ser uma pessoa inocente. Eu sei que é difícil, né? Ter pessoas inocentes. Não é fácil. Mas ninguém falou que seria fácil. Ninguém falou, né? Então, todo tipo de sacrifício, ele é muito difícil. Exatamente. Eu me vigio muito, me policio muito nisso, né? Porque eu quero herdar o reino dos céus. Eu não faço a obra de Deus para mostrar alguma coisa para alguém, por dinheiro. Eu não. Deus tem me abençoado financeiramente, eu não preciso de dinheiro da obra de Deus para, entendeu? Para estar abrindo live, essas coisas, tanto que eu não peço. Eu quero levar o evangelho a toda criatura, quando ele falou, ide pregar o evangelho a toda criatura, né? E Deus, ele dá a nós a direção, né? A direção para isso. E é maravilhoso a gente ter essa direção. Amém, pessoal? Glória a Deus. Quem está ainda temos 4 pessoas, né, online, né? 4 pessoas, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Manda uma mensagem aí, vocês, quando dizer seu nome aqui, né, missionária? Marcela, a gente está orando muito por você, sua saúde restaurada. Deus está no controle de tudo. Pastor Rafael também, né, levantou um deserto, né, na vida dele, mas Deus já deu vitória, né? Para glória de Deus, Deus já deu vitória para ele, né? Glória a Deus. Tem muita gente acompanhando, né? Agora você está vendo aqui a live, mas daqui a um dia, né, vai ter umas 80, 100 visualização, né, pessoal? Pouca gente, né? São 62 inscritos, né? Pouca gente ainda, mas tem um ditado que fala que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Você vê um grão de milho tão pequenininho, a galinha... Cada semente plantada, né? Se essa mensagem que foi dada hoje, ela servir de ensinamento para uma pessoa que seja, Deus já se agradou já dessa passagem assim, né? Dessa explicação. Com certeza. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se renda a ele, né? Se tem alguém na live assistindo que ainda não é convertido, busque saber mais sobre Jesus. Você vai se encantar sobre a história dele, sobre tudo que ele é capaz de fazer na nossa vida, né? Com certeza. E sem falar no que Deus faz, né? O próprio Jesus falou, né? Que tudo que pedisse em nome dele ao Pai, o Pai o concederia, né? E isso é verdade, pessoal. É verdade. Eu tenho feito essa prática e tá abençoando a gente aqui, né? Toda vez que a gente pede algo a Jesus, a Deus em nome de Jesus, ele faz, né? Isso é bom, né? Tem que estar com o coração limpo, né? Amém, pessoal? Glória a Deus. Então tá aí a palavra, né, que a gente trouxe para vocês, a palavra de Marta e Maria, 2 pessoas que seguiam Jesus, mas a pergunta que eu quero perguntar para você mais uma vez é o seguinte: quem você tem sido, Marta ou Maria? Em que você tem confiado? Nos seus pensamentos ou em que Deus ele tem feito? Amém? Porque tudo que Deus faz na palavra, ele faz hoje. Deus não é o Deus do passado, é o Deus do presente, é o Deus do futuro. É um Deus que é de ontem e hoje sempre será. Amém? Glória a Deus. Talvez esteja passando
tá pedindo a Deus algo na sua vida e não aconteceu ainda. Então o que acontece? Talvez isso que está acontecendo na sua vida não aconteceu ainda porque Deus quer mais pessoas da sua família, entendeu? Tá juntando mais pessoas para ver o que está passando hoje. E quando tiver todo mundo sabendo o que está acontecendo na sua vida hoje, a tribulação do exército está passando, quando for mais tarde, o deserto que você está passando, a vitória que você vai receber, vai resgatar toda a sua família, todas as almas que estão perdidas vão ser resgatadas através disso, dessa bênção que Deus vai dar para você. Amém? Glória a Deus. Então não queira apressar Deus com o trabalho que Ele tem na sua vida, não queira fazer isso. Não queira apressar para receber a sua bênção, porque quanto mais o abono salarial, né? Quanto mais tempo demora para você receber, mais juros é corrido e você ganha mais, né? Bem assim é a bênção, né? A bênção, quanto mais tempo demora, é igual o pessoal, o mundo ele tem uma certa visão sobre o vinho, né? Quanto mais demora o vinho nenhuma adega, né? O vinho, ele quanto mais velho, ele melhor, né? Mas exato, o sabor, né? Sabor, o sabor ele purifica mais, né? O sabor fica mais concentrado, né? Então eu digo a você o seguinte: se você está demorando, quanto mais o vinho passar mais tempo, né? É tanto que Jesus botou o sangue dele como vinho, né? E se você olhar o casamento, né? No casamento, como foi pregado já, o casamento, Jesus quando transformou água em vinho, o pessoal, o mestre de sala chamou o noivo para elogiar, né? Dizendo a ele que muitos dão primeiro o bom vinho para depois o ruim, né? Mas você usou a sabedoria, deu primeiro o ruim, depois deu o bom. E ele não sabia que ali era água, né? Que Jesus Cristo transformou em vinho, ou seja, a água da vida, né? Que Jesus é a água da vida, né? Só que em sabor de vinho, né? Não é isso? E quando o casamento você recebe o vinho novo, né? O casamento hoje mesmo a gente, né? Nós casou há 8 anos atrás, né? Fazer 9 anos que a gente casou. E eu digo para vocês que hoje o casamento está melhor do que antes, né? Até nos primeiros meses que a gente casou, não tá como tá agora. O meu amor por minha esposa está muito melhor, porque o vinho foi trocado, né? O vinho velho acabou. E Jesus colocou o vinho novo, que é o vinho que ele fez. E quando a gente casa com Jesus primeiro, né? Aí tudo se faz novo. Exatamente, as duas alianças, né? A aliança que você faz com a sua esposa, seu esposo, né? Mas tem a aliança que você faz com Jesus, né? Que é a aliança eterna, né? Uma aliança que se você ter o seu noivo é Jesus Cristo, o seu casamento vai andar 100%. Tem um louvor também, né? Uma música conhecida de um colega nosso que fala que não está demorando. Não se preocupe que Jesus está caprichando. É o nosso querido Davi, né? Nosso querido amado Davi Mota, né? Isso. Homem de Deus. Tá sempre com a gente aí na caminhada, né? Na jornada. Não, bebê? Ele quer dançar. Sorriso lindo, né? A família abençoada, queridos. Se você passa... Eu quero deixar eu quero botar um parênteses aqui rapidinho. A pregação não é essa, mas eu quero deixar um parênteses rapidinho aqui. Rapidinho. Preste atenção nesses parênteses aqui. Se você está passando por um deserto no seu casamento e você acha que está difícil, quando você casar com Jesus, quando o seu noivo for Jesus, ou o noivo do seu cônjuge que for Jesus, o seu casamento vai melhorar 100%. Por mais que tenha brigas, por mais que tenha passado, não importa. Quando você casar com Jesus, quando o seu relacionamento for Jesus, então a sua vida no seu casamento vai melhorar 1000%. Aquilo que não tinha, o amor que não tinha passa a ter, né? O cuidado que não tinha passa a ter. Às vezes você fala assim, mas eu chego do trabalho, às vezes minha esposa, né, ou meu esposo, ele não liga muito para mim, não pergunta como foi o meu dia. Eu digo a você uma coisa: quando você colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida, se está acontecendo isso é por causa que não existe ainda que Jesus falou, né? A casa que é edificada na rocha, né? Pode chover, ventania, vir vento, vir chuva, pode vir trevoada, vir o que for, a casa nunca vai ser desfeita, mas quando você coloca na areia, você faz a sua estrutura na areia, infelizmente, queridos. Vem a água, vem o vento, qualquer tribulação que venha, tem até uma história
dos 3 ratinhos, né? O ratinho, que a raposa vai, né? Os 3 constroem a casinha, né? Um constrói de palha, né? Outro constrói de madeira, né? Os 3 porquinhos, né? E o outro constrói com tijolo, né? E o lobo vem, né, e não destrói aquela terceira casa, porque foi construída com os materiais verdadeiros, né? Assim é você construir a casa com Jesus, né? A sua casa espiritual foi Jesus, que foi construído na rocha, que é Jesus Cristo. Aí pronto, pode pintar o que for, você não vai cair. Amém, pessoal? Glória a Deus. Que Deus venha abençoar você tremendamente, amém? Glória a Deus. Já tem uma hora de live, né? 56 minutos. Então vamos finalizar aqui, né? Para não ficar muito cansativo para você. E a pessoa às vezes ela viu a live grande e ela não quer assistir. Amém? Eu quero agradecer a vocês, né? Por ter acompanhado até aqui. E quero também agradecer àqueles também que gostam de estar mandando mensagem, né? Deixando seu like. Ativa o sininho, amém? Você ativa o sininho porque você ativando o sininho, toda vez que eu for postar um vídeo, você já vai se receber a notificação. É fácil, não sei se você dá pra ver aí, ó. Ó, é só vir aqui, ó, se inscrever, né? Se inscreve aqui e aqui você ativa o sininho, tá vendo o sininho aqui? Você vem lá e ativa, pronto, acabou-se. Aí você já vai, toda vez que a gente botar um vídeo ou uma mensagem, você automaticamente, de primeira mão, você já vai estar participando também. Glória a Deus. Eu quero fazer só uma oração para nós finalizar essa live, amém? Com chave de ouro. Eu quero mandar uma mensagem para todos que estão assistindo, para que orem sempre um pelo outro. O esposo ora pela esposa e assim também a esposa ora pelo esposo, porque aí assim os dois caminhando junto, né? Amém. A minha esposa está falando aqui, né, para a gente sempre estar orando um pelos outros. No caso, Jó, ele recebeu a bênção dele quando ele orava pelos amigos, né? Ele estava passando pelo deserto, mas quando ele começou a orar pelos amigos, mesmo quando os amigos falavam mal dele, né? Ele falou, né? A minha esposa está falando aqui, sempre está orando o seu esposo, você orar pelo seu esposo, ou você orar pela sua esposa, né? Você que está assistindo agora a live, sempre ore. Eu vou dizer por quê. Porque quando quando Pedro estava no cativeiro, né? Preso lá, e no outro dia ele ia ser apedrejado. Havia oração na igreja, né, ao comando de Maria, né? Maria reuniu os discípulos, começou a orar e o anjo foi lá e libertou Pedro, né? Quantas almas não foram salvas através de oração, né? Muitas vezes tem manifestação de demônios, né? E às vezes a gente, pregador, pergunta: por que você não levou ele ainda? Aí ele fala, né? Ele confessa, porque tem alguém que está orando por essa pessoa, né? Às vezes acontece isso, amém? Eu quero mostrar uma coisa, queridos, rapidinho aqui, ó. O nardo que era para ir para sua casa está aqui ainda, tá? Entrei em consagração, vou estar abençoando esse nardo. E eu digo uma coisa a você: vai chegar a oportunidade, amém? Que você vai receber esse nardo e vai levar para casa. E se você de repente quiser um culto na sua casa, amém? Você de repente deseja receber um culto na sua casa, eu como servo do Senhor, como sacerdote, eu e minha esposa, a gente vai. Você marca o dia, a gente vai, amém? A gente faz esse culto, você convida a sua família, seus amigos, né? Um dia desse eu fiz um culto na casa de um irmão, né? E foi uma bênção, né? Tinha 20 e poucas pessoas lá. E Deus abençoou aquele culto tremendamente. Teve pessoas sendo curadas, né? Deus curou. Porque quando eu chegar na sua casa, meu irmão, vai chegar anjo também lá. Amém? E quando o anjo chegar, vai chegar a bênção. Eu vou fazer até um desafio, ó. Você que mora aqui em Sergipe, né, em Aracaju, principalmente, você quiser fazer na sua casa um culto, né, a gente vai, né, leva o nosso radinho, o nosso animacrente, e a gente vai levar o nardo para você, para sua casa, amém? E para aqueles que você convidar. Glória a Deus. Que Deus abençoe você tremendamente, Deus ilumine, que Deus venha dar para você vitória, amém? Nós temos um grupo aí, tá? Nós temos um grupo que nós estamos reunidos na oração. Você que quiser participar do grupo, vá no meu privado lá do Zap e você pega e eu boto você no grupo. Amém, pessoal? Glória a Deus. Não vamos olhar o homem, vamos olhar Jesus. Ele é o fundamento, amém? É a rocha, amém? Feche seus olhos onde você está, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar, meu Deus, nessa pessoa
Eu não sei o que está acontecendo, meu Deus, que essa pessoa está passando por esse deserto, essa tribulação. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, esse anjo que está aqui, meu Deus, visita essa pessoa agora, Pai, e dá a cura. Meu Deus, liberta dessa dor, dessa enfermidade, Senhor. Meu Deus, toca o mais profundo possível, meu Deus, para que o seu nome seja glorificado, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz, Pai, que tudo que pedisse pelo nome do seu filho, assim aconteceria, Pai. Estou pedindo em teu nome, em nome do teu filho, em nome de Jesus, Pai, toca para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Deus abençoe, queridos. Chegamos mais um fim de uma live, tá? E peço de novo mais uma vez desculpa por ter atrasado a live hoje, mas próximo sábado vai ser o mesmo horário de sempre, amém? Fica na paz, fica na santa fé, amém? Deus abençoe, queridos.